Fala, turma, tudo bem? Como que vocês estão? Como estão aí os estudos? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês tudo sobre resposta à acusação. Nesse vídeo eu vou dar um passo a passo para você e no final eu vou te dar um bônus aí de argumentação, como que você faz os fatos, como que você faz o direito. Eu vou dar esse bônus para vocês, tá? Então fique comigo até o final. Se você não ficar até o final, você não vai ter esse bônus aí, tá bom? Então a resposta à acusação ela é uma peça muito cobrada na segunda fase da OAB em Direito Penal, é muito cobrada. E ela é uma peça meio complexa, né? Na minha visão, ela é uma das peças mais difíceis para você fazer na segunda fase da OAB, né? Ela é difícil porque ela tem a sua especialidade, né? Ela tem a sua construção própria e defesa preliminar, na prática, nem existe, para falar a verdade para você, né? Nem existe muito. Quando você vai fazer na prática, advogar na prática, você só coloca uma peça simples ali de negativo dos fatos e que o acusado se reserva o direito de produzir a sua defesa nas alegações finais, por exemplo, né? É isso que é uma defesa, é uma resposta à acusação no direito penal, não tem peso nenhum. A não ser em algumas coisas, a não ser que o advogado ali encontre, por exemplo, uma prescrição ali, encontre uma prova irrefutável ou um erro irrefutável ali na peça acusatória, né, e tal. Fora isso, é muito raro, tá? Fora isso, geralmente os advogados não produzem defesa na resposta à acusação. É uma peça de uma página, na verdade, negando todos os fatos ali, né, de forma genérica, e se reservando o direito de produzir as provas nas alegações finais, né? Então, mais para a OAB, você precisa construir essa peça de forma completa, tá bom? Completa. E hoje eu vou ensinar você como fazer isso. Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, resposta à acusação, para a gente iniciar nessa peça, tá? Primeira coisa, como que você identifica uma resposta à acusação? Muito simples, vou até. Não dá para ver muito, né? Mas dá pra... Vai lá. Vai. O branco também não ajuda, né? Deixa eu ver. Também não ajuda. Vou deixar aqui um verdinho mesmo, um amarelinho. Beleza. Então vamos lá, como que a gente identifica essa peça aí? Primeira coisa, tem que ter uma denúncia, obviamente, que é uma resposta à acusação. Então você vai responder, a resposta à acusação é uma peça para contraditar uma denúncia, tá? Então, primeiro evento, tem que ter uma denúncia no enunciado, tá bom? Então deve conter essa denúncia lá, o Ministério Público deve denunciar o seu cliente no enunciado, tá? Segunda coisa, audiência de instrução, tá? Não pode ter uma audiência de instrução no enunciado. Não pode ter existido essa audiência, tá bom? Então, se por um acaso o examinador narrar uma audiência de instrução, onde não foi ouvido, onde foi ouvido testemunhas, coletado provas, mas o juiz ele não deu sentença, então não é resposta à acusação, mas tem alegações finais, tá? Então, aqui na resposta à acusação, a audiência de instrução não pode ter acontecido, tá? E o examinador, ele vai dar essa opção para vocês, ele vai dar essa informação, tá? Essa informação, ela tem que vir junto no escopo, tá? Qual que é a informação? A denúncia e não vai ter nenhuma menção sobre a instrução. Então, quando o examinador quer de você uma alegações sinais, por exemplo, vai ter uma audiência de instrução, não vai ter condenação, não vai ter sentença e depois vai ter intimação para você dar continuidade, que é aí alegações sinais, correto? Só que o examinador ele tem que narrar para você uma audiência de instrução e julgamento. Tá? Agora, se não tem instrução, se não tem audiência de instrução, então estamos aí diante de uma resposta à acusação. Beleza? Final. O enunciado irá terminar com o recebimento da denúncia e você sendo contratado para apresentar a defesa. Tá? Geralmente, quando você vai apresentar uma alegações finais, o examinador já narra todo o processo como se você já fosse um advogado constituído no processo. Tá? Agora, aqui na resposta à acusação, não. Então, na resposta à acusação, geralmente ele vai narrar que a família do preso ou a família do acusado procurou você
para defender os direitos dele, tá bom? Então, quando terminar dessa forma, quando terminar o enunciado com você sendo contratado, então, na verdade, ele quer de você aí uma resposta à acusação, beleza? Bem simples identificar a peça, né? Identificou a peça, você passa para o objetivo dela. Para você entender, para você construir uma peça de forma satisfatória, você precisa entender o objetivo da peça. Qual que é o objetivo dela? É uma defesa inicial. Então, o objetivo da resposta à acusação é apresentar uma defesa inicial do acusado, podendo apresentar provas e pedidos preliminares de encerramento da ação, né, que são preliminares de mérito, e combater ilegalidades processuais. Tá? Também aqui cabe pedido de rol de testemunhas e também pedido ali de juntada de documentos. Tá? Mas o objetivo dessa peça, então, é uma defesa inicial. É a primeira defesa no processo. Beleza? Quais são os procedimentos? Existem basicamente dois, né? Dois grupos de procedimentos, o especial e o comum, tá bom? Aí o comum vai entrar, né, no procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, tá? E aqui nós vamos, dentro do comum tem essa divisão, sumário, né? Ordinário, sumário e sumaríssimo. E depois nós temos a parte especial. A parte especial está ligada a júri, lei de drogas e funcionário público. Tem outros procedimentos especiais, mas a OAB não tem cobrado. A OAB cobra muito júri, lei de drogas e funcionário público, tá? Até hoje, em todas as peças, quando das respostas às acusações, quando tem procedimento especial em relacionado a esses três aqui, tá? Vamos lá. Então, o primeiro procedimento que você deve observar, né, é o procedimento comum, né, que após o juiz, né, após receber da denúncia, o juiz intima o acusado para apresentar a resposta à acusação ao prazo legal, de acordo com o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, e o prazo é de 10 dias, tá? Então, primeira coisa, você identificou que a resposta à acusação, identifiquei a peça, resposta à acusação. Qual que é o seu objetivo agora? Você entendeu o objetivo da peça? Defesa inicial. Agora você precisa entender qual procedimento você vai adotar para a construção dessa peça. Se é um procedimento comum ou se é um procedimento especial. Você identificou que é um procedimento comum, então aí você vai identificar se é uma questão ordinária ou se é, por exemplo, uma questão da Lei 9.099 de 95. Se é ali um crime de menor potencial ofensivo, tá? Então, para você entender, é só você dar uma olhadinha na lei lá. Entra lá na Lei 9.099 de 95 e tem lá, se eu não me engano, as penas combinadas no máximo 2 anos, né? Eu acho que se a total da pena ali, máxima for 2 anos, então o procedimento é o procedimento sumário, né? O procedimento da Lei 9.099. Se passar disso, né, ou se for ali crime contra a pessoa, né? Se for crime contra a pessoa, então o procedimento vai ser comum. E se for uma das competências do júri, então vai ser do júri, tá? Por exemplo, Lei 9.099, roubo não cabe, né? É, tem uma, acho que, se eu não me engano, a lesão corporal. Ainda que a lesão corporal seja leve, né? Você vai fazer ela no procedimento comum, né? No procedimento da Lei 9.099 de 95, beleza? Então, quando você vai adotar esse procedimento aqui, basta você identificar se qual das três se é sumário, sumaríssimo, ou se é menor potencial ofensivo. Não menor potencial ofensivo, não. Se qualquer um desses três procedimentos, tá? Tranquilo? Aí depois que você identificou, né? Se você identificar que não é o comum, você passa para o próximo, júri. Aí você vai utilizar o artigo 406, tá, do Código de Processo Penal. O nome vai ser resposta à acusação mesmo, mas ao invés de você utilizar nos fundamentos o 396 e 396-A, você vai utilizar o artigo 406 do Código de Processo Penal. Tá? Com exceção, né, da Lei de Drogas e funcionário público, porque nessas duas peças aqui, o nome não vai ser resposta à acusação. O nome correto aqui é defesa prévia. Defesa prévia. Por quê? Porque na Lei de Drogas e no funcionário público, o juiz ele não recebe a denúncia. Tá vendo aqui, ó, o procedimento comum. Após o recebimento da denúncia, o juiz intimará o acusado para apresentar a resposta. Então,
O juiz ele primeiro precisa receber a denúncia e depois ele vem e responde a acusação, tanto no júri quanto no comum, tá? Na lei de drogas no funcionário público, a lei fala que, oferecendo a denúncia, o juiz intimará o acusado para apresentar a resposta no prazo legal e depois o juiz analisa se ele recebe a denúncia ou não, tá? Mas se você esquecer, se você esquecer e colocar a resposta à acusação, não tem problema. Provavelmente o examinador não vai tirar pontos de você por causa disso. Eu, pelo menos, nunca percebi isso, né? Mas o correto, a forma técnica, é você chamar de defesa prévia, tá? Defesa prévia. Se você colocar resposta à acusação, não está certo também, tá bom? Se você colocar defesa prévia ali também, pode ser que ele te dê um ponto a mais ali também. Mas eu acredito que ele não vai tirar ponto de você se você usar a resposta à acusação para tudo, tá? Até porque se você tem algumas, eu já vi alguma lei de drogas, já vi resposta aqui no procedimento, quando tem lei de drogas, né, nessa peça e também funcionário público, o próprio examinador colocar lá a peça, o nome, resposta à acusação mesmo, tá? Ele não usa defesa prévia. Então, você pode utilizar a resposta à acusação os 4. Tranquilo? Então, esses são os procedimentos, beleza? Então, se observar isso aqui, você vai se dar bem nessa peça, beleza? E depois nós temos as teses de defesa, tá? As teses de defesa da resposta à acusação. Então, basicamente, essas são todas as teses de defesa, tá? Que você vai apresentar na resposta à acusação. Nós temos primeiro, então, as exceções, rejeição da denúncia, nulidades e proteções constitucionais. Esses 4 primeiros aqui são preliminares de mérito, tá? Então, se você colocar na hora do direito ali, se você colocar preliminares de mérito e depois argumentar sobre cada uma delas, você vai acertar, beleza? Depois nós temos a de mérito, que é a absolvição sumária e desclassificação do crime, tá? Aqui a desclassificação do crime ela é bem ampla, tá? Então, pode ser, por exemplo, você pode desclassificar do dolo para culpa, né? Consumada por tentado, uma lei especial para uma lei comum, por exemplo. Você pode pedir para desclassificar uma agravante, né? Uma causa de aumento de pena, aliás, uma causa de aumento de pena, um crime qualificado, né? Então, a desclassificação ela vai servir para isso, tá? Absolvição sumária do 397, tá? Você não utiliza a absolvição do 386, beleza? Nessa peça aqui, ela é exclusiva da absolvição sumária. Então, aqui, nessa peça, as teses de defesa aqui, elas são peculiares, tá? Por exemplo, não vai caber exceções, alegações finais, não cabe exceções em rese, não cabe exceções em apelação, não cabe exceções em nenhuma peça, só vai caber exceções, rejeição da denúncia e absolvição sumária aqui nessa peça aqui. Se você identificar uma questão de absolvição sumária, por exemplo, na alegações finais, não vai ser absolvição sumária o nome, vai ser a absolvição pelo 386, tá? Aqui a absolvição sumária é pelo 397. Então, ó, absolvição sumária, rejeição da denúncia e exceções são teses de defesa exclusivamente dessa peça aqui, tá bom? Não cabe rejeição de denúncia, exceções, né, absolvição sumária, nenhuma outra peça a não ser essa, beleza? Dito isso, fica com isso na sua cabeça. Se você quiser até anotar aí, ó, anote aí que essas são as teses de defesa que cabem nessa peça. Então, quando chegar na prova, no dia da prova lá, você identificou que é uma resposta à acusação, você já vai escrever na hora de você fazer um rascunho, você já vai fazer ali o seu esboço, você já vai fazer o seu esqueleto da peça. Eu ensinei você como fazer isso, então um vídeo específico aí te ensinando no meu canal, já está aí rodando, já está aí disponível para vocês. Como você faz esse esqueleto de peça. Não é recomendável que você faça um rascunho, né? Não é recomendável que você faça um rascunho e depois passe a limpo. Isso vai perder muito tempo. É melhor você fazer um esqueletinho, um esqueleto simples ali de construção de passo a passo e depois já fazer a peça de forma direta. Se você tiver dúvida, se a sua cabeça estiver travada, falar, olha, eu não estou conseguindo construir um raciocínio, um bom argumento, aí você utiliza ali o rascunho, tá? Mas se a sua cabeça estiver boa, se você já tiver a visão daquilo que você vai escrever, né, se você achar que não precisa de treino, já vai direto para você economizar tempo, beleza? Então, na hora que você construir o seu esqueleto de peça ali, o seu mapa da peça,
Na hora de você colocar tese de defesa, quais as teses de defesa, você vai escrever todas elas, todas elas. Mas, Rafa, não tem exceção, não interessa, você ainda não sabe se tem exceção. Você ainda não sabe se caso rejeição de denúncia nem de nulidades, mas já escreve as teses de defesa cabível da peça. Então, fala assim, ó, nessa peça aqui é cabível exceções, rejeição de denúncia, nulidade, proteções condicionais, absolução sumária, desclassificação. Você já escreve tudo. Aí depois você vem passo a passo procurando cada uma delas. Aí você vem exceções. Quais são as exceções? Artigo 95. Então, você vai lá no artigo 95, você vai ler o artigo 95 e ver se algum daqueles incisos, né, se o examinador te deu algum caso daqueles incisos ali. Rafa, não deu. Pô, tá desclassificado, já era. Ó, não tem exceções. Rejeição da denúncia, vai lá no 395 e olha os incisos lá, vê os 3 incisos. Olha, tem alguma causa aqui de rejeição de denúncia? Ele deixou alguma dessas hipóteses aqui? É só você ler o artigo, o inciso, leia o inciso. Ó, qual que é a hipótese de rejeição de denúncia? A inépcia da denúncia. Então, você vai ver se tem algum caso de inépcia lá. E o examinador, ele vai te dar essa informação se tiver. Se não tiver, ele não vai dar essa informação. Tá? Então, se ele não tiver lá alguma causa assim, uma informação estranha tal, por exemplo, o examinador, o Ministério Público, por exemplo, não narrou o fato. Não narrou o fato. Né? Aí o examinador tem que colocar. O Ministério Público, apesar de não ter narrado os fatos, ou o Ministério Público, mesmo sem saber dos fatos, imputou o crime, entendeu? Então já é inepto ele, porque ele tem que obedecer ali os requisitos de uma petição inicial qualquer, tá? E a lei fala os requisitos dela, né? Os requisitos da lei do que é necessário para conter na denúncia. Então tá lá no Código de Processo Penal. Beleza? Nulidades. Aí você vai lá no 564, aí você achou, Rafa, achei um caso aqui de rejeição de denúncia, por exemplo. Um caso de rejeição de denúncia, por falta do procedimento lá, ou das condições da ação. Vamos supor, vou te dar aí uma, uma causa aí de falta de condição da ação. Um crime que ele é penal, ele é uma ação penal pública condicionada à representação da vítima, e a vítima não representou ali o seu cliente. Então, já é um caso de rejeição de denúncia, entendeu? Pelo 395, aí você já vai argumentar uma rejeição de denúncia. Se você não achar, Rafa, não achei. Então, beleza, passa para as nulidades. Leia o artigo 564 e veja se o examinador te deu alguma daquelas hipóteses daquele inciso no enunciado. Se tiver, você já vai pôr para nulidade. Tem aqui, ó, para nulidade. Então, vai escrever aqui, ó, nulidades, já escreve ali o que é essa nulidade. Proteções constitucionais, são o artigo 5º. Isso aqui está mais ligado ao procedimento, mais ligado ao processo, mais ligado à pessoa mesmo, constrangimento legal, prisão indevida, esse tipo de coisa, tá? A absolvição sumária. Aí você vai dar uma lidinha lá. Você vai lá na absolvição sumária, no 397, leia os incisos e vê se algum daqueles incisos encaixa no caso lá. E desclassificação também, você precisa fazer um exercício de tipicidade, né? Que você tem que tipificar o crime, né? Por exemplo, dá um exemplo de tipicidade. Imagine que um cara, né, o cliente seu, dá um tiro numa pessoa e ela morre. Aí o Ministério Público vai lá e tipifica, né, vai lá e denuncia ele com incurso no 121, né, com disparo de arma de fogo. Então, ele vai estar respondendo por homicídio. Só que no enunciado, o examinador fala assim: com a intenção de lesionar, fulano atira na perna de ciclano. Aí, por conta das lesões, por conta do sangramento, não teve tempo hábil, por exemplo, ali para a ocorrência, ele acabou falecendo, tá? É complicado para você na OAB, porque assim, a OAB, ela te dá a intenção. Se fosse, por exemplo, se esse caso fosse real, no mundo real, jamais você conseguiria desclassificar, né, esse homicídio por lesão corporal, por exemplo, seguido de morte. Jamais. Porque é um tiro de arma de fogo, todo mundo sabe. No entanto, se o examinador te der a intenção do sujeito, você tem que ir nessa linha. Vá na linha da intenção dele. Tá? Da intenção dele. E o examinador tem que te dar. Por mais que você pense, porque assim, ele vai confundir sua cabeça mesmo. Vai com a intenção de lesionar, ele dá um tiro no outro. Aí você pensa, ninguém quer lesão corporal com arma de fogo, né? Então, você acaba deixando passar essa informação. Tá? Então, você desclassifica. Mesmo o examinador falando que ele deu um tiro. Não importa se ele deu um tiro de bazuca, não importa.
né? Ali você tem que pedir o que o examinador quer que você peça. Se você vai ser concedido ou não, se você acha que isso caiba ou não, isso é indiferente, tá? Obviamente que no dia a dia, obviamente que na prática da advocacia isso nunca ia acontecer. Mas para a OAB você precisa pedir. Beleza? Então essas são as teses de defesa. A construção da peça, ela é bem simples também, não é uma peça que demanda complexidade de você, é mais decoreba mesmo, tá? O endereçamento, aquele mesmo endereçamento, você vai endereçar para o juiz que recebeu a denúncia, né? Linhas, processo, né? O examinador vai dar para você o número aqui da secretaria e tal, o F, né? Depois você qualifica. Então, a qualificação dessa peça, ela é diferente, por exemplo, da relaxamento de prisão em flagrante, porque no relaxamento de prisão em flagrante é legal você qualificar. No entanto, aqui na resposta à acusação, né, você pode colocar essa qualificação completa aqui, ou você pode também, já qualificado nos autos também, que não tem problema. Então, você pode colocar o fulano de tal, já qualificado, aqui que te faltou, já qualificado nos autos da ação penal, que ele envolve o Ministério Público e tal. Vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio do advogado que a subscreve, fundamentos nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal. Se for procedimento comum, tá? Se for procedimento especial do júri, ó, aí você vai colocar ali o 406. Se for lei de drogas, você vai colocar o artigo 55 da lei de drogas. Se for funcionário público, você vai colocar o artigo do funcionário público, tá? E o prazo também que deve ser observado, tá bom? Prazo de 10 dias, prazo de 15 dias, tá? Então, o único diferente é o funcionário público, que é 15 dias de prazo. É porque no final você vai precisar datar, né? Então, você tem que datar corretamente. Então, aqui a qualificação também ela é bem simples, tá? Ela é bem simples. Resposta à acusação ou defesa prévia, tá? Mas prefiro a resposta à acusação mesmo, tá? Porque o examinador ele utiliza a resposta à acusação mesmo quando é defesa prévia. Então, prefiro a resposta à acusação mesmo. Pelos motivos de fato, direito a seguir aduzidos. Aí depois você vem com os fatos, direito, pedidos, documentos e rol de testemunho, tá? Então, na prova, depois que você colocou os fatos, direitos e pedidos, embaixo você coloca, você tem oportunidade, o acusado apresenta os seguintes documentos e você coloca XXX. Rol de testemunhas, o acusado arrola os seguintes testemunhas, você coloca testemunha 1, testemunha 2, tá? Se você fizer isso, a sua peça ela vai estar completa, tá bom? E você tem ali uma grande chance de pontuar, mas só porque você colocou aqui, ó. Só porque você colocou documentos e rol de testemunhas. Porque às vezes o examinador ele olha a sua prova e ele meio que fala assim: ah, não sei não, essa prova aqui. Às vezes você precisa de meio pontinho para passar. Se você fizer isso aqui, esse meio pontinho vem, entendeu? Esse meio pontinho vem. Porque o examinador, ele às vezes ele olha, nossa, meio ponto para passar, vou reprovar por causa de meio ponto, aí vem aqui, ou 0, não sei quanto ponto. Aí vem aqui, você deixou essa peça completinha. Ele vai gostar e vai te dar esse meio ponto para você passar. Aí depois, desculpa aí, gente. Aí depois, termos em que, pede deferimento, local e data. Aí você vai datar, você vai colocar o mesmo local aqui, ó. Mesmo local da comarca, tá? Criminal da comarca D, né? E o F. Aí aqui na local você coloca a mesma comarca que o examinador te deu. A data você vai colocar o último dia de prazo, né? Então, se for comum, vai ser 10 dias. Aí você vai fazer a conta de 10 dias. Se for funcionário público, 15 dias. Aí você vai fazer essa conta, você vai datar aqui. Nome do advogado, OAB ou F, você não coloca. Então coloca isso mesmo, nome do advogado e OAB. Você pode colocar um XXX ali se você quiser. Não coloque o seu nome, tá? Como advogado. Beleza? Então essa é a peça resposta à acusação. Ela é simples de construção, mas ela é complexa na seu corpo, né? Quer dizer, ela é fácil na sua estrutura, mas ela é meio complexa na sua construção, que é a série de defesa. Mas se você tiver isso na sua cabeça, vai ficar fácil. Se você tiver isso aqui, ó, gravado, por exemplo, quais as teses de defesa que cabem na resposta à acusação? São essas. Se você começar a procurar uma a uma, você vai eliminar todas e você vai encontrar todas, e a chance de você pontuar o máximo dessa peça é grande, né? Beleza? Eu tinha falado que ia dar um bônus para vocês. Eu vou dar esse bônus para vocês. Deixa eu ver aqui meu bloco de notas. Esse bônus que eu vou dar aqui para vocês. Vou dar um bônus de argumentação.
para você. Ó, os fatos. Então, depois que você terminou essa parte aqui, ó, qualificação e atos itens, você vem fatos, certo? Aí na hora da sua peça, você pode colocar assim, ó, dos fatos, ó. E embaixo, você dá um espaçozinho, né? Dá um espaçozinho ali. Você coloca, ó, fulano e tal, foi denúncia, pois, conforme consta na denúncia, pois, conforme consta na denúncia, no dia tal, no local tal, por volta de tal hora. Isso se o examinador te der essas coisas. Se ele não te der, você não precisa. Tá. De tal hora, teria furtado uma televisão, propriedade da vítima. E motivo pelo qual ele ofereceu, ofereceu com receber provas, já era. Você fez os fatos. É isso. É literalmente isso aqui, os fatos. Você não precisa inventar a roda, tá? Você não precisa inventar a roda. Deixa dois parágrafos mesmos, do jeito que está aqui, tá? Não precisa mais do que isso, porque os fatos, vou falar bem baixinho aqui, ó, os fatos nem é pontuado, tá? Nem é pontuado. No entanto, se você não fizer direito, ele tira ponto. É. Então, venha, tipo, se alguém falar para você, se preocupa com os fatos que nem é pontuado. Não, se preocupa sim, faz direito o negócio, faz direito, tá? Porque se você fizer é, os fatos de qualquer jeito, bagunçado, sem meio, começo e fim, de qualquer jeito, ou copiar e colar o que está lá no enunciado, ele pode te tirar ponto sim. Ele não vai pontuar se você fizer bom, mas ele vai tirar ponto. Só que é o mesmo caso aqui, ó. Ó, se ele olhar e falar, nossa, esse cara precisa de um pontinho, ele precisa de um pontinho para, precisa de um pontinho. Ele só vacilou em algumas coisas aqui, ó. Mas ele fez uns fatos legal, cara. Olha os fatos dele, tá bem dividido, tá, tem começo, meio e fim. Vou dar um meio pontinho para ele. Isso vai acontecer. Eu já vi isso acontecer, né? Então acontece sim, tá? Não, não é que o examinador é bonzinho, não, tá? O examinador é bonzinho, não, mas se você fizer direito, se você fizer um negócio bem feitinho, ainda que você, às vezes faltou, ainda que você deixou passar, deixei passar aqui, ó. Tinha nessa peça, ó, tinha exceções na peça, rejeição de denúncia, eu deixei passar. Mas tinha uma nulidade ali, tinha uma absolvição sumária, uma desclassificação, por exemplo. Você deixou passar exceções de rejeição, porque ele colocou uma inépcia ali de denúncia que é bem complexa, aí você não conseguiu. Mais exceções ali, você vacilou, esqueceu. E você, aí, mas tinha uma nulidade ali, tinha uma absolvição sumária ali, uma desclassificação. Você conseguiu identificar, né, alguma delas? Ele vai te dar um pontinho se você fizer bem feitinho. Ele vai. E como que você argumenta? O meu argumento, vou colocar aqui agora, vamos mudar. O meu argumento, ele tem que ter ali 3 parágrafos.
Deixa eu ver aqui, ó, uma causa de rejeição de denúncia. Vamos pôr umas exceções aqui, ó. Exceções, é só colocar do direito. Vou colocar da exceção. Aí, aí embaixo, pode colocar da exceção. Você pode fazer, inclusive, é minúsculo mesmo, se você quiser. Escreveu, deu seu espaçozinho aí você vai escrever assim, ó. Você pode começar com uma introdução. Um parágrafo de desenvolvimento. Um parágrafo de conclusão. Entendeu? Na introdução, no parágrafo de introdução, aqui. No parágrafo de introdução, você pode descrever o artigo. Descrever o artigo. No desenvolvimento, você pode colocar descrever caso concreto. O que é descrever o caso concreto? Você vai descrever o caso do enunciado que encaixa nesse artigo. Na conclusão, você vai fazer um pedido. Um pedido linkado. O que é um pedido linkado? Você vai fazer um pedido linkado a esse aqui, linkado a esse aqui também. Dá um exemplo. Vamos supor que é uma exceção de suspeição. Aí você vai colocar lá, descreve o artigo, ó. Os termos do artigo. DP. Haverá. Não. Exceção. Caso de identificação da suspeição do juiz. Beleza, já era. Você já fez aqui. Caso concreto. Conforme se verifica os autos, o juiz é primo da vítima. Sentido, torna-se suspeito, impedido de julgar a conclusão. Pelo exposto, você pode colocar pelo exposto, portanto, nesse sentido. Aí você utiliza qual você achar melhor, tá? O exposto nesse sentido requer a instauração da exceção para afastamento do juiz que seja ele ou para que seja remetido os autos para outro juiz. Beleza. Já fez a construção. Já fez a construção. Aqui, porque a exceção é uma instauração, ela é algo que ela corre à parte do processo, mas você pode pedir ela no escopo, tá? Então você pode pedir uma instauração da exceção porque ela vai correr à parte, tá? É como se fosse um apenso. Então a exceção ela vai travar o processo. Então quando você pede ali você atravessa uma exceção, você trava o processo, é aberto um apenso, ou seja, é aberto um novo processo dentro do próprio processo. Ele vai ficar embaixo ali, na página inicial. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ali um sistema, né,
sistema eletrônico de peticionamento, mas quando você entra lá no sistema eletrônico, na página do processo, tem lá o nome do processo, tem a qualificação das partes, o que se trata, tem ali as movimentações, e embaixo ali tem algumas outras informações. Ali embaixo fica instalação de incidente, né? Então, quando você faz um incidente, quando você instala um incidente de exceção, ele corre ali apartado, beleza? Mas aí pode ficar dessa forma. Aí, se fosse rejeição da denúncia, a mesma coisa. Rejeição da denúncia, você descreve o artigo 395, o inciso que você encontrou, descreve o caso ali e depois você pede, né? Aqui no caso seria rejeição da denúncia. Portanto, requer a rejeição da denúncia nos termos do artigo tal, tal, tal. Bem simples, bem direto, bem legal. Se você fizer 3 parágrafos já é suficiente, né? Você não precisa mais do que isso e vai se dar muito bem aí. Beleza, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo te ajude aí nos seus estudos, né? Não deixe de conferir aí o curso, né? Eu tenho um curso completo de segunda fase da OAB. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like aí para ajudar, tá bom? Compartilhe esse vídeo com um amigo. Nos vemos no próximo vídeo.